Pessoal, bom dia, graça e paz. Que bom poder estar aqui com você novamente. Aqui é um privilégio poder compartilhar as Escrituras e aí nós temos caminhado juntos no livro de Salmos. E agora nós chegamos no Salmo 21 e eu creio que é muito propício para nós pensarmos nesse salmo em momentos anteriores às eleições. A pergunta que muitos fazem é: o que eu devo fazer enquanto alguém que vai ser governado por outros, representado por outros, e que cabe a nós como povo eleger esses representantes? O Salmo 21 ele traz algumas direções que eu gostaria de tratar aqui hoje. Primeiro, em relação ao Senhor, aos seus feitos, ao comportamento desse governante, desse rei que está sendo beneficiado pela provisão do Senhor no seu reinado, e das alegrias e principalmente da dependência que se tem que ter do Senhor quando se cuida do povo dele, né? E o Salmo 21, ele começa a falar sobre essa força do Senhor. O versículo 1 diz assim: na tua força, Senhor, o rei se alegra. E aqui é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Quando um rei governa, e ele governa especificamente sobre justos e injustos, o padrão para o seu governo não é ele mesmo. O padrão para o seu governo está acima dele. São as verdades de Deus. É a forma com que o rei usa as verdades de Deus aplicada a todo o reino para trazer a generosa sabedoria do alto para governar sobre ambos e para distinguir aquilo que é honesto e desonesto, para punir o culpado e liberar o inocente, para ter obras de justiça que traz alegria aos homens de bem, aqueles que estão sob o seu governo e que confiam nessa lei justa do Senhor e que atribuem a ela o verdadeiro refrigério do coração. É disso daqui que o Salmo está partindo, ok? É desse princípio, é dessa alegria que procede de um rei que governa sobre o povo de Deus, entendendo que o governo dele é dado por Deus, e Deus dá e Deus pode tirar, porque pertence ao Senhor o governo sobre todas as coisas. Porém, o Salmo 21 prossegue. Além da força do Senhor em que o rei se alegra, o versículo 1 continua: e como exulta com a tua salvação. Me parece que esse versículo primeiro está tratando de um homem crente governando sobre o povo de Deus, de um homem que possui temor do Senhor. Eu não estou falando de um governante perfeito, mas eu estou falando de um governante que rege uma nação a partir dos valores eternos de Deus. É disso que o Salmo está tratando. E ele ainda prossegue. Ele vai falar agora das ações desse Deus em benefício desse governante. Então, no versículo 2, ele vai falar do Deus que satisfaz o desejo do coração. Ele vai tratar sobre Deus que não nega os seus pedidos e as suas súplicas. Isso daqui é importante. Não é que Deus está sendo manipulado pelo rei. É que Deus está atendendo às suas súplicas e às suas petições, porque diante dos valores de Deus e da lei de Deus, que é justa, essas petições são agradáveis ao Senhor e agrada ao Senhor atendê-la como expressão do seu próprio reino sobre o seu povo. É disso que nós estamos tratando. E ele ainda prossegue falando sobre a bênção de Deus, que é um suprimento diário para esse rei governar sobre o povo de Deus. Ele fala que a visão de autoridade que está dada sobre ele, sobre a sua coroa, né? Tudo isso foi dado a ele por alguém que é maior que ele, sobre o Deus que realmente governa eternamente, sobre esse governo de Deus que não tem fim e que atinge todas as áreas da vida pública e da vida privada do seu povo. Ele ainda prossegue e ele vai dizer assim: olha, esse rei te pediu vida, mas o Senhor lhe deu longevidade. Esse rei está sendo exaltado
pelos seus triunfos, pelo seu cuidado, porém, a maior glória dele é a salvação do Senhor. Então é um homem que está olhando na perspectiva de alegrar-se com aquilo que alegra o coração de Deus e de se entristecer com aquilo que entristece o coração de Deus. É fazer das pautas de Deus as pautas que governam o povo de Deus. É fazer das pautas que Deus determinou as pautas que vão reger a sua ação como governante. É proibir aquilo que Deus proibiu e é admitir aquilo que Deus admitiu. E prosseguindo ainda sobre isso, ele vai tratar agora desse rei que possui um coração que reconhece que ele precisa confiar no Senhor, que ele precisa depender do Senhor. Esse rei, ele não depende de si mesmo e ele não tem uma força que procede dele mesmo. Toda a força dele é derivada. Há temor do Senhor no seu coração. E o que acontece na dimensão do povo, então? Porque o Salmo vai tratar dessa dimensão do povo. Ele vai tratar de que quando o povo de Deus é governado por um homem que possui o coração voltado para o Senhor, esse povo se alegra. Esse povo jubila e ele glorifica a Deus pela expressão de um governo que tem como desejo realizar aquilo que Deus determinou para o seu povo. E isso é presente de Deus para os seus eleitos, para o seu próprio Israel. Eu queria destacar 5 pontos nesse salmo aí, queria te convidar a ir comigo por ele. Calma que a gente já vai chegar aí nas questões das eleições e eu quero pontuar algumas coisas aí com você, tá bom? Em primeiro lugar, nós precisamos entender que esse salmo trata do reconhecimento de que todas as vitórias dadas ao povo de Deus, em última instância, vêm das mãos do Senhor. Até o rei reconhece isso. Olha que bacana. Não é um rei que tem a glória para si mesmo, mas é um rei que reconhece a sua dependência. Eu desço para as batalhas, eu luto as lutas que preciso lutar, mas no frigir dos ovos, no momento de atribuir glória a alguém, essa glória não é minha. Essa glória é de Deus. É muito importante nós entendermos esse princípio. Segundo lugar, o rei confia no Senhor e reconhece que suas boas ações são fruto do cuidado, da provisão de Deus. E isso é feito por misericórdia. Nós, como povo e o rei, enquanto rei, não merece essa manifestação de cuidado de Deus. Mas eles recebem porque Deus é fiel ao seu próprio caráter, aos seus próprios propósitos e realiza esse cuidado paternal para com seus filhos. Terceira característica que eu gostaria de destacar é que Deus certamente ele julga os homens que se levantam contra o seu senhorio. E o Salmo vai falar disso, né? De um rei que se entristece com aquilo que entristece a Deus, e de um rei que se alegra com aquilo que alegra o coração de Deus. Ou seja, olhar para os inimigos de Deus, para os homens injustos, para os homens perversos da terra e não se alegrar com as obras deles, e não inocentar as obras dele, e não compactuar com a perversão da justiça. Não sei se você já viu algo assim, né? Quando a justiça inocenta o culpado, me parece que isso está muito próximo de nós, né? Então você vai ter esferas públicas de governo que deveriam cuidar da justiça e eles estão cuidando de não punir aqueles que são culpados e de soltar aqueles que deveriam estar presos. Porque em última instância não é a lei dos homens que está em jogo, mas é a prática de um coração piedoso para governar sobre o povo, refletindo os princípios de Deus. Mas percebe que nós podemos ter juízes que estão julgando as causas para si mesmo e por causa de si mesmo, cheios de vaidade e ego, e que não atribuem glória nenhuma ao Senhor, e que não estão preocupados com os valores eternos do Senhor, eles estão preocupados consigo mesmo. Eles acabam desassociando a vida pública ou privada de conhecimento bíblico, religioso. Nós somos um todo, nós somos governados pelo Senhor. Nós temos o privilégio de servir a Deus no nosso serviço, em que esfera for que trabalhamos, de forma que Deus seja honrado por todas as nossas ações. Nós não conseguimos separar e setorizar a nossa vida como se uma área da nossa vida não tivesse nada a ver com outras. Não é assim no princípio bíblico.
quarto aspecto que eu gostaria de tratar é que o rei se vê como alguém que confia no Senhor, depende das misericórdias de Deus e ele governa como sob a regência desse Deus Todo-Poderoso. Ele entende que o governo está na mão dele temporariamente, até que Deus peça esse governo de volta. Todos os governantes deveriam ter esse entendimento, né? Pelo menos aqueles que conhecem as Sagradas Escrituras deveriam se prostrar diante dessa verdade. Temporariamente o governo está nas minhas mãos, mas Deus pode tirar das minhas mãos a hora que Ele quiser. E Ele pode dar esse governo a uma outra pessoa. E que bom é quando Deus entrega o governo na mão de pessoas que refletem os seus princípios, refletem o seu cuidado. Como é bom ser governado por homens que temem ao Senhor. A parte 5 desse salmo, ou uma quinta divisão que eu vejo aí, é que quando o governo teme ao Senhor, o povo se alegra e agradece a Deus. Agradece porque entende que isso não é por causa da... Vou pegar o nosso momento aqui, né? Não é por causa das nossas escolhas, do nosso voto ali, mas é por causa da provisão de Deus nos dando refrigério em um mundo caído, abatido, corrupto, e ver assim a nossa liderança governamental preocupada em agradar a Deus, em atender os princípios da palavra e não se curvar e não se omitir, que é outra questão muito importante, né? Não, isso é verdade para mim, mas eu não posso fazer nada. E se omite das suas responsabilidades. Esse governante não é um governante que se esconde, que se salva de tomar as decisões. Nós estamos chegando em período de eleições, meu irmão. Não seja enganado pelas perspectivas de um governo humano que não tenha como referência o Deus da palavra e a palavra desse Deus. Eu creio que um primeiro cuidado que nós devemos tomar nesse momento é que nós não podemos defender pautas e votar em candidatos que defendem pautas anticristãs. Nós não podemos entregar o governo da nossa nação a pessoas que não se prostram ao Senhor. Eu creio que nós devemos votar em pessoas que são tementes a Deus, que verdadeiramente servem a Deus, que sejam pessoas justas, pessoas íntegras, pessoas de um coração que se preocupam com pautas familiares, pessoas que tenham preocupação com pautas sociais, mas que o temor do Senhor seja o princípio pelo qual Ele toma todas as suas decisões. A segunda preocupação do meu coração é que nós precisamos orientar a nossa vida como cidadão para eleger, né, e se alegrar quando homens de bem são honrados e o perverso é punido. Segunda perspectiva nesse período de eleição para mim é: nós não podemos votar em homens que apoiem bandidos. Nós não podemos votar em homens que se alegram quando o corrupto volta ao poder. Nós não podemos votar em homens que se alegram com a destruição de uma nação e entregam essa nação à roubalheira, à corrupção do próprio coração, à vaidade e ao ego de homens que se acham acima do bem e do mal. Nós temos que lutar essa batalha pela integridade, pela honestidade e pela punição daqueles que devem cumprir as suas sentenças atrás das grades. Terceira preocupação minha é que a gente não seja negligente com nossas ações. Ou seja, isso não tem nada a ver comigo, o mundo é assim mesmo. E nós acabamos então nos escondendo. Há algo que me chama a atenção no Salmo 21 sobre o povo que se alegra com o Rei justo. Nós podemos ter alegrias como essa, se Deus assim quiser. Alegrias de termos homens honestos, justos, santos governando essa nação. Homens de Deus. Homens colocados por Ele para atribuir a glória a Ele. Ou nós podemos ter homens ímpios governando essa nação. Há algo que a gente pode governar no nosso querer aqui particular, né? Governar no sentido de que nós podemos não nos esconder, não nos omitir,
defender aquilo que as Escrituras defendem, nos posicionarmos de maneira pública sobre nossas convicções e dar razão da nossa fé, do porquê escolhemos, fazemos e realizamos, e do porquê não escolhemos fulano, do porquê não realizamos ou não concordamos com a pauta de fulano. Nós não podemos nos calar. Nós temos que tornar público a nossa convicção, como um testemunho às nações. Não só no período de eleição, eu vejo muito crente se empolgando com esse período e tentando pegar todas as suas convicções nesse período, o que não faz durante toda a sua vida, que é externar no período de eleição. Não é isso que eu estou falando. Não estou falando de demagogia. Estou falando de posicionamento cristão para a vida. E aí nós devemos tomar isso e nos cercar com essa verdade, com esse princípio. Eu creio que é isso que eu tenho para compartilhar conosco hoje, com você e ao meu próprio coração. Não se deixe enganar. Não se deixe ser manipulado. Não se contente quando a injustiça prevalecer. Não se contente com os homens impunes. Busque em Deus o seu reto juízo. Busque em Deus o tempo em que Ele há de nos dar, ao seu tempo, sua graça e misericórdia. Busque contentamento no Senhor. Seja assim sobre você, sobre sua casa, sobre a sua família, e que seja assim sobre a nossa nação. Amém? Vamos ser responsáveis pelas nossas decisões, pelas nossas escolhas, ou até mesmo por aquilo que não escolhemos ou não decidimos, mas que vem sobre nós e nos afeta. Vamos agir como povo de Deus, nos posicionar firmemente diante dessa geração caída e perversa, deixando evidente aquilo que pensamos, aquilo que cremos, ainda que possamos ser punidos por isso, não nos envergonhemos do Evangelho. Amém? Deus te abençoe e te guarde, meu irmão. Até a semana que vem. Fique na graça e na paz do Senhor.